Seja bem-vindo de novo ao canal Profeta do Bem. E hoje nós vamos falar sobre um homem muito importante na Bíblia. Um dos homens que sobreviveu a uma destruição de uma cidade absurda, de grande, mas cheia de maldade. Sodoma e também Gomorra. Ló. Afinal de contas, quem era Ló? Ló era um homem bom ou era um homem mau? Lembrando que nesse vídeo eu vou usar um pouco de conhecimento teólogo judaico e também vou usar o conhecimento da nossa Bíblia cristã. Por favor, antes de criticar, veja o vídeo até o final e tire suas próprias conclusões. A Bíblia não afirma que Ló era um homem bom. E a Bíblia também não diz que ele era um homem mau. Mas nós vamos observar a sua história e nós mesmos vamos tirar nossas próprias conclusões com relação a Ló. Então vamos começar. Ló era filho de Arã. Arã era irmão de Abraão. Por sua vez, Abraão é tio de Ló. Eles viviam junto com Tera, que era pai de Arã e de Abraão. Mas Arã morre e Ló é obrigado a viver com o seu tio, porque Tera também se vai, Tera também morre. Segundo o conhecimento teólogo judaico, Arã morreu porque a fé de Arã não era igual à fé de Abraão. Quando estes dois foram colocados diante do rei daquela terra chamado Nimrod, para confirmar sua fé perante o rei, perante os deuses do rei ou perante o Deus verdadeiro, Abraão se prontificou em defender Deus e acreditar num Deus único e verdadeiro. E por causa disso, Abraão foi jogado dentro de uma fornalha de fogo, mas não morreu queimado. Tendo prova disso, de que Abraão não morreu queimado, Arã, que já estava em cima do muro, decidiu também que acreditava no Deus verdadeiro. Mas a fé de Arã não era completa, porque ele precisava ver para crer. Depois disso, Abraão chama o seu sobrinho para ir com ele nas direções em que Deus lhe levar. E por causa de Abraão, e não de Ló, Ló foi abençoado com riquezas e com servos. E a Bíblia cita que eles começaram a ter briga por causa do gado, por causa dos pastores de um e de outro que viviam em confusão. Mas a gente sabe que Abraão é o pai da fé e é um homem bom. E Abraão ensina as pessoas a serem boas. Então a briga pode e foi. E partiu do lado dos pastores de Ló, porque Ló não ensinava seus pastores como Abraão ensinava os seus. E o conhecimento teólogo judeu diz que, na verdade, os pastores de Ló roubavam o gado de Abraão. Abraão apresenta para Ló toda a terra e fala: se tu for para cá, eu vou para cá, se tu for para frente, eu vou para trás, escolhe. E a Bíblia cita que Ló olhou para as campinas lindas que levavam em direção à cidade de Sodoma e Gomorra. Ora, pois, aparentemente a escolha de Ló foi aleatória, mas não. Ló sabia o que era aquela cidade, Ló sabia como o povo dali vivia e Ló decidiu ir para lá. Mas, irmão, morar numa cidade pecaminosa não te torna pecador, verdade? Mas um servo que tem condição de mudar para outro lugar vai viver num lugar onde não é bom para ele? Porque Ló era rico, Ló tinha muito gado, Ló tinha muita riqueza, Ló tinha muitos servos. Ele poderia morar em qualquer outro lugar que não fosse Sodoma e Gomorra. Depois de um tempo teve guerra de 5 reis versus 4. Os 5 reis eram os reis que faziam parte também o rei da Sodoma e Gomorra. E os 4 reis eram reis inimigos que conseguiram vencer Sodoma e Gomorra e levaram Ló escravos. E adivinhem só, mais uma vez Abraão tenta salvar o seu sobrinho. Todo tempo a gente vê Abraão tentando salvar Ló, de maneira física ou espiritual. Abraão reúne um grupo de homens, vai até os reis inimigos, toma a cidade em nome do Deus vivo, toma o povo de Sodoma e Gomorra, liberta todo mundo e ele restitui o que é do povo de Sodoma e Gomorra. Se alguém quisesse ficar com alguma coisa, dos soldados que foram com Abraão, ok. Mas o próprio Abraão não quis ficar com nada que era de Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque Abraão só quer o que Deus vai dar para ele. Abraão não quer coisa de pessoas que praticam iniquidade e imundícia. E novamente Ló volta para onde? Podendo acompanhar seu tio Abraão para o lugar que Abraão está indo, Ló volta para Sodoma e Gomorra. Por que Ló volta para Sodoma e Gomorra? Novamente. Mesmo depois de tudo que aconteceu, Ló não ficou pobre, todo o seu gado foi restituído, todos os seus bens foram restituídos, mas ele prefere voltar para Sodoma e Gomorra novamente. Vamos apresentar outro ponto, e é esse ponto crucial que eu vou tentar mostrar para vocês a conduta do homem, a conduta de Ló. Os anjos entram na cidade de Sodoma e Gomorra
Quem está na porta da cidade? Ló. Ló, ele vê os anjos de Deus, que aparentemente se parecem com humanos, provavelmente Ló não saiba que são anjos, e Ló leva eles para sua casa. Por que Ló levou para suas casas? Porque o povo de Sodoma e Gomorra não tinha o costume de receber estrangeiro nas suas casas. Esse costume de fazer bem a desconhecido, Ló aprendeu com Abraão, porque Abraão era um homem bom, que ajudava as pessoas que precisavam. Então, quando Ló leva esses dois homens para sua casa, ele está levando para que esses homens não fiquem na rua, para que esses homens não passem fome, para que esses homens se alimentem. Ele está dando uma de bom samaritano. Ele está fazendo uma atitude muito boa, muito bonita, que ele aprendeu com Abraão. Mas a cidade ficou sabendo, porque não era costume da cidade receber visitas. E aí eles vão, cercam a casa de Ló e falam: traga esses homens para fora, porque nós queremos abusar deles. O que Ló fala para os homens de Sodoma e Gomorra? Meus irmãos, eu tenho 2 filhas e elas são virgens, nenhum homem nunca tocou nelas. Posso dar para vocês e vocês podem fazer o que vocês quiser com elas. Ora, pois, a maldade de Sodoma e Gomorra subia aos céus. E olha a proposta que Ló faz para os homens de Sodoma e Gomorra: peguem minhas filhas e maltratem elas. Isso é a atitude de um homem bom? Isso é a atitude de um pai de família bom? Provavelmente não. Depois de tudo isso, a cidade de Sodoma e Gomorra é destruída. Ló perde sua mulher. Por quê? Porque a mulher de Ló se acostumou com Sodoma e Gomorra. Ela gostava da cidade e ela olha para trás. Ló continua para frente e as filhas de Ló pensam: o mundo todo foi destruído. Vamos embriagar o nosso pai e ter relações com ele. Por que Ló não falou para as filhas dele a verdade? Por que Ló não disse: minhas filhas, o mundo todo não foi destruído, só foi destruído Sodoma e Gomorra. Eu só fui salvo com vocês porque o meu tio Abraão está vivo por aí em algum lugar e foi ele que orou por mim, porque Ló tinha consciência disso. Mas ele não fala. A primeira filha embriaga Ló numa noite e se deita com ele. E dessa gera uma criança no futuro com o nome de Moabe. Na tradução mais correta brasileira é Moabe, que significa é do meu pai. Ela expressou a vergonha dela no nome do próprio filho. Inclusive, Moabe foi uma tribo muito maldosa, que maltratou muito o povo de Israel. Mas graças a Deus, como Deus transforma todo o mal em bênção, foi de Moabe também que saiu Ruth, que se casou com Boaz, e dessa descendência veio o pai de Davi e futuramente veio Jesus Cristo. A segunda filha, no outro dia, planeja embriagar o pai e se deitar com ele de novo. Ora, pois, a Bíblia fala que Ló não sabe o que aconteceu, nem a hora que dormiu, nem a hora que deitou. Mas se Ló sabia que tinha feito besteira na noite passada, por que ele tornou a tomar vinho no outro dia? Entendeu? E ele, assim, acabou engravidando suas 2 filhas. Essa é a história de Ló, a triste história de Ló. Se Ló tivesse dito para as filhas dele: minhas filhas, tem mais homem na terra, só foi destruído Sodoma e Gomorra, as filhas deles teriam tomado homens de outros povos e continuado a descendência do seu pai. Por que Ló ocultou isso das suas filhas? Eu não sei. Tirem suas próprias conclusões. Mas só o fato dele oferecer suas filhas para os homens da cidade se deitarem com elas e fazerem maldade, já mostra um pouco a atitude desse suposto homem bom chamado Ló. Pessoal, esse vídeo aqui não é no intuito de desvalorizar a pessoa de Ló. Esse vídeo é um intuito de trazer para vocês a verdade. Porque a Bíblia fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se você está acostumado com aquele evangelho mais enganoso, mais arredondoso, tentando justificar tudo, você provavelmente tem que se desprender um pouco desse conceito para de fato compreender maior a Bíblia. Mas acima de tudo, saibam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e tirou o pecado do mundo. Todo aquele que crê nele será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Eu gostaria de pedir para vocês que viram meu vídeo, se pudessem se inscrever, se inscrevam. E se vocês não gostaram da abordagem que eu fiz com relação à história de Ló, mil desculpas, pessoal. Mas é só vocês lerem a Bíblia que vocês vão ver exatamente isso que eu estou falando. Ló oferecendo suas filhas para os homens. Até a próxima.